Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. Acabamos de passar por um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, Governo de São Paulo. Ana Paula Fogo tem 34 anos. Hoje, 3 filhos. Frequenta casas de striptease, gosta de mulheres e não tem problema algum em falar sobre sexo. 14 anos, eu dava orientação sexual para amigas virgens de 15 e 16. A Banana, apelido na qual é conhecida por garotas de programa, organizava e convidava as meninas a participar de festas em Alphaville, Boituva, há cerca de 12 anos. O seu grande amor, segundo ela, Saul Klein, a quem ela se refere com tons de muito carinho, afeto. Não, foi a sensação? Eu fiquei apaixonada. Você se apaixonou pelo Saul? Eu me apaixonei, completamente. Mas agora, indignação. Se você encontrasse ele hoje, você faria tudo novamente? Ah, não. Você voltaria para a vida dele? Nem com ninguém, nunca. Nesta entrevista exclusiva, você conhece a personalidade da moça que em alguns momentos se contradiz. Quem te deu esse brinco? Saul. Além de estar certa de um sentimento confuso que a leva a realizar sessões de psiquiatria, uso de medicamento controlado e pausas na sua fala acelerada. Me conta então um pouco do início da sua vida, da sua história, com quantos anos você saiu da sua casa, com quantos anos você virou modelo? Me conta quem que é a Ana Paula. Eu, com 12 anos, tentei entrar na carreira de modelo, sem muito sucesso. Fui morar no Nordeste com 14 anos, voltei aos 16. Nesses 14 para o Nordeste, você foi com quem? Com a minha avó. Eu fui com a minha avó para cuidar da minha bisavó que morava lá. Então, eu fiquei 2 anos lá. Voltei com 16 anos. A minha mãe, ela tem transtorno bipolar. Então, nessa fase foi quando foi descoberta a doença, eu já não tinha como viver aos cuidados dela, foi quando eu fui morar sozinha, num cômodo à parte da família, e já iniciei meu trabalho, minha vida de trabalhadora, em shopping, com 17 anos. Qual foi seu primeiro emprego? Fui na M-Office do Shopping Ibirapuera. Você tinha quantos anos? Quantos anos? 17. 17? Na verdade, eu tinha um mês antes de fazer 17, que eu lembro que até meu pai teve que assinar os documentos. Sempre na parte administrativa, venda e administração. Na época eu tentei entrar nesse assunto da faculdade, tentei uma gestão de negócios na época, mas justo nessa fase eu conheci a Marta, eu conheci o Saul e me veio assim a proposta de ingressar com eles dentro desse mundo louco que eles construíram. Quem que é a Marta? Então, como é que foi, né? Como é que você conheceu a Marta? Onde você estava? Então, assim, todas nós, foi a mesma história. Uma indicação de uma pessoa, pelo menos a maioria. Eu estava numa balada, GLS, a Bubu, antigamente, e eu conheci uma garota da qual eu me relacionei. Eu sou bissexual, eu me relacionei com uma garota e ela me indicou para um evento. E essa Marta me ligou. Você já tinha feito algum tipo de trabalho assim? Não, eu já tinha feito trabalho como modelo para Jaque Janine e tal, mas não esse trabalho de evento de ficar em stand ou esse tipo de coisa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. E até então eu estava ali para fazer a recepção de uma reunião de negócios num hotel chique, né? Até entendia mais ou menos isso. Como eu era muito leiga dessa história de evento, então eu fui entrando nessa história. Quando nós chegamos nesse hotel, eram 2 mulheres, era a Marta e a Ana. Ela falou que poderia ter a possibilidade de eu conhecer um rapaz, me interessar, vir a ter um relacionamento. Falando da minha cultura, na minha família é muito comum uma mulher se relacionar com homens mais velhos. Então, para mim, quando ela cogitou a possibilidade de me relacionar com um homem que era mais velho, na verdade ela falou que ele tinha por volta de 38 anos, mas na verdade ele tinha 54. Mas tudo bem. Eu falei que não teria problema, eu estava aberta, eu era
solteira, não tinha problema nenhum. Aí veio um papo de que a reunião tinha acabado e que os outros rapazes tinham ido embora, assim, uma história meio sem pé nem cabeça, pra mim hoje, né, porque na época eu acreditei, e que eu iria fazer um teste, conversar com um amigo dele para ver se ele queria me conhecer, porque ele era uma pessoa muito pública e não poderia se apresentar a mim assim diretamente. Daí eu fui para um quarto de hotel, lá no hotel mesmo, mas era um quarto muito grande. Você chegou a fazer a recepção da reunião? Sim. Não. Nada, evento nenhum nunca existiu. Nada. Nunca. Era uma coisa bem... E assim, as pessoas sempre perguntam, mas como que... É tudo muito rápido. Como que você vai? Como que você aceita? É muito rápido, assim. Eu encontrei com ela por volta das 2h da tarde. 6h da tarde eu já estava com ele dentro do quarto. Então, é uma coisa que vai falando, você não tem tempo de pensar assim, será que é, será que não é? E aí você está diante de pessoas que teoricamente, financeiramente, culturalmente, melhor que você, então você acaba acreditando naquilo. A história que eles contam normalmente tem muito detalhe, ele é muito detalhista em tudo que ele faz. Como é que foi o seu encontro com ele? Aí a Marta então te conheceu naquele mesmo dia, Sim. Te levou por esse evento que você Sim. ia fazer essa recepção. E aí, como é que foi? A Marta, ela passava uma informação de tudo que a gente tinha que se comportar na frente dele, para que agradasse e que ele gostasse de você como uma mulher. Eu entendo, até nessa hora eu entendi a maneira que ela falava. Você tem pai? Não mais. Meu pai faleceu em 2018. Você tinha uma relação boa com o seu pai? Não. Por quê? Eu sofri abuso sexual dele quando eu tinha 9 anos. Como é que foi? Depois do abuso, sua família interferiu nisso? Sim, houve uma interferência. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu sofri 5 tipos de abuso na minha infância. E você pode falar sobre isso? Posso. Eu fiz muito tratamento, eu fiz regressão de memória para poder lidar com essa situação. E até por isso que a minha comunicação sexual é completamente diferente das pessoas. Acredito que foi uma das grandes coisas que o Saul viu em mim para se comunicar. Falar de sexo para mim é uma coisa muito comum. Eu nunca fui estuprada na adolescência, mas eu fui abusada até um quase estupro. Você disse 5 vezes abusada. De pessoas diferentes. De pessoas diferentes na infância? Na infância. Você ainda se trata? Sim. Agora mais do que nunca. O fato de você ter entrado nisso tudo você acredita que tem uma correlação com o que aconteceu na sua infância? Existe um pensamento de que alguns transtornos que eu tenho, tanto na parte de diferenciar o que é normal, o que não é, o que é vida sexual, o que não é, vir por causa disso. Existe também a parte da questão do relacionamento com homens mais velhos, ser uma cultura muito forte na minha família e no lugar de origem da minha família. Com 16 anos eu namorei um cara de 36 anos e desde então eu só me relacionava com homens assim. Mas você não acha que é por conta dessa falta da figura masculina, paterna? Sim, então hoje... O que aconteceu com o seu pai, você acha que você não tentou tapar um buraco? Com certeza, isso é um fato. 6 horas da tarde você disse que já estava no quarto do hotel com ele. Como é que foi até as 6 horas da tarde? Então, era aquela conversa de coloca essa roupa e ia experimentando roupa. Ela tinha um guarda-roupa de roupas para que eu pudesse provar, sempre no mesmo tipo de manequim. E eu lembro que eu coloquei uma blusa rosa, lilás, era um outono, assim, estava meio frio, um jeans, uma sandália, uma bolsa da qual ia todos os meus documentos e ele verificava esses documentos. É por isso que eu sempre ressalto que é impossível só conhecer alguém que ele não sabe a idade e a vida dessa pessoa. Na minha época, ele apenas olhava o RG que essa pessoa apresentava. Você era maior de idade? Eu era. Esse quarto de hotel, ele tem uma porta bem grandona que fecha entre a cama e essa sala que seria um jantar, um lugar de jantar, assim. E ela fecha essa porta e ela me leva até o banheiro. Ele gostou de você, ele gostou de... E é tudo muito rápido.
E aí ele gostou de você, vem cá, então agora você vai ficar com ele, tá? Vocês vão ficar namorar um pouquinho pra ver se ele gosta de você ou não. Enquanto ela tá falando, ela tá tirando sua roupa, ela tá despindo sua roupa. Enquanto ela tá, não, tudo bem, mas o que vai acontecer? Não sei, acho que eu não sei, entre vocês dois, ele vai te beijar, mas olha, nada demais, sabe? Sempre falando, sem você responder. Você não deu um break ali naquele momento e fala, peraí, você tá tirando a minha roupa? Não dei. Eu posso dizer assim que eu fiquei em choque. Mas você sabia o que você estava fazendo ali? Não. E a sua amiga que te apresentou a Marta, que você conheceu na Bubu? Eu nunca... Ela era garota de programa? Não que eu saiba. Eu sei que ela já tinha conhecido ele, mas ter feito outros tipos de programa, não que eu soubesse. Ela nem era minha amiga, eu tinha conhecido ela na balada. Quando ele entra, ele me beija, ele me abraça de uma maneira muito gentil, muito fofa. Aquilo pra mim não é um absurdo, diferente do que eu sei que aconteceu com outras meninas. Aquilo pra mim não é um absurdo. Eu, uma mulher que já era sexualmente bem resolvida, já estava bem resolvida, já tinha tido relacionamentos, já tinha tido relacionamentos sexuais diferenciados, nunca tinha feito programa, mas eu já era uma mulher aberta sexualmente. E não teria nenhum problema eu sair e ficar, beijar e transar com um homem assim que tivesse conhecido, como numa balada, como em qualquer momento. Mas ali realmente era uma situação diferente. Eu sentiu mal depois disso? Qual foi a sensação? Eu fiquei apaixonada. Você se apaixonou pelo Saul? Eu me apaixonei, completamente. Completamente, cegamente. Quando eu entro no carro, o motorista me entrega R$1.500, eu acho. Eu não sei se era 1.500, 1.200, uma coisa assim. E fala que ele me pede para comprar roupas e um presente para mim, que aquilo não era um pagamento, aquilo era um presente para eu comprar, para eu me preparar para viajar com ele futuramente, uma viagem que não aconteceu. Eu realmente achei que eu conheci alguém que se apaixonou por mim, me apaixonei por ele. Eu estava numa fase completamente assim, foi casado, foi num momento em que qualquer um que se aproximasse ia usar e abusar de mim. A minha mãe tinha acabado de ter uma crise psicótica muito forte, ela tinha matado uma gata que era muito importante para mim com as próprias mãos. Foi uma situação muito feia, ela tinha tentado me matar, tinha tentado matar o próprio filho, meu irmão também. Foi uma situação muito complicada, muito difícil na minha vida, foi onde eu tive os primeiros surtos psicóticos, que eu comecei a usar medicamento psiquiátrico na época. Você usa muito ainda? Hoje eu uso. Naquela época eu usei, parei de usar e voltei agora depois de tentativas de suicídio. Depois desse final de semana da festinha, os encontros começaram a ser frequentes? Então, aí, quando ele faz essa festinha, ele me chama, ele me pede para beijar os pés dele, lamber os dedos dele. E eu faço ali, desde aquele dia, tudo que ele me pedia, eu fui a primeira a fazer as massagens dele, que as vítimas comentam, que ele queria que cuidasse dele, fizesse massagem nele, começou comigo. Ele não me via como uma mulher para ter ao lado dele, ele me via como uma empregada, essa é a real. E eu me submeti àquilo para a questão financeira e porque eu me sentia importante para o Saul Klein. A Marta e todo mundo que estava em volta dele, o personal, todo mundo falava: nossa, ele gostou de você, você estar na vida dele é um prêmio. E isso é o que é falado para a maioria das meninas. Então eu me sentia lisonjeada dele me escolher. Então, por mais que aquilo fosse uma coisa muito difícil para mim fazer, eu fazia. Eu era funcionária para ele e para as meninas. E você tinha relação sexual com ele mesmo assim? Eu não, vamos dizer assim, ele não penetrava em mim, mas todas as relações sexuais dele eu tinha que estar presente. Você se considerava uma funcionária dele? Ele me considerava como uma funcionária, totalmente, desde o começo. Não foi uma menina que era uma namoradinha, como a maioria das outras, que ele namorou um tempo e cansou e virou uma funcionária. Não, eu entrei para essa função, para cuidar dele e das meninas no momento da bebida nos últimos anos. E aí como é que foi, né? Aí você começou a ir todo final de semana? Aí comecei todo final de semana. Você que começou a levar as meninas para lá também, não? Não. Essa história de captar menina nunca... O que já aconteceu é de quando eles captavam menina... vamos supor, ele conheceu uma menina na segunda, na terça ou na quarta. E a gente ia passar o final de semana na quinta. Eu ficava tomando conta dessa menina. O nosso único problema ali dentro era o consentimento e a enganação. Por que enganação? Porque
eu era induzida por ele a não contar a verdade para uma menina até o momento que ela fizesse, inclusive depois. A menina, tipo, foi estuprada, eu era induzida a falar para ela que não. Mas como assim estuprada? Elas sabiam que elas iam receber por um dinheiro para ir numa festa, para passar um final de semana. Sim, mas não para ter ato sexual. Elas não sabiam? Não. Elas achavam que elas iam receber o dinheiro só pela presença? Pela presença. E aí você também, depois de tudo isso, você passou a ser conivente dessa situação, dessa história toda. Você mesma acabou de dizer, você cuidava das meninas até elas chegarem. E essas meninas também, elas reclamavam, mas depois elas voltavam. Sim, existia uma persuasão psicológica muito grande em cima. Eu tinha essa função enquanto a gente estava ali dentro. Quando elas estavam fora ou estavam na sua vida normal, se ele gostou daquelas meninas, a Marta fazia, e a equipe dela, que cada época foi uma pessoa diferente que trouxe aquela menina, não era sempre não era a Marta que trazia essa menina, ela recebia essa menina de outras pessoas. Então, aquelas pessoas ficavam no psicológico daquela pessoa, daquela menina, de que você tem que voltar, de que você vai gostar, era ofertado mais dinheiro se fosse necessário, era ofertado coisas ridículas. O que virou um terror, né? Porque até então no começo festa, diversão. O que ficou desesperador? O desesperador para mim era a disponibilidade de 24 horas. Você recebia bem por isso? Para mim era bem. E em 2009 ele inaugura o spa, o famoso spa que ele construiu. Onde é esse spa? Em Boituva. Na verdade, ele gostava muito de levar essas meninas para o resort do Clube Med, na Bahia, Itaparica. Só que ele ficou muito exposto com isso. Ele compra 2 sítios conjuntos, cria uma estrutura gigantesca, mas enquanto está em construção a gente frequenta outros sítios de amigos dele. Então a gente se conhece em 2007 e fica até 2009 meio que dividindo entre casa dele, sítio de amigos e tal. Quando ele faz o dele, ele fez uma estrutura maior, ele queria receber mais meninas. Ele estava recebendo de 9 a 11 meninas. Chega no Por final de semana. Por final de semana. Quem levava essas meninas? A Marta. A Marta. E você que coordenava elas? O meu papel era cuidar de tudo, não só delas, de tudo do final de semana. Programação. A programação. Você que montava? Não, era ele que montava. Ele me mandava fazer tudo. E aí você organizava? Sim. Vocês tinham uma relação mesmo, né, de casal. Sim. Completamente. Ele queria ter poder sobre você. Completamente. E você também sobre ele, né? Não, assim, poder sobre ele... Como é que você se relacionava com as meninas, assim, que chegavam perto? Como é que era? Você chegou a ter ciúmes? Não. Nunca teve? Não. Eu não tenho ciúmes de ninguém, de relacionamento, nem com meu marido. Inclusive, a gente tem relacionamentos extraconjugais, eu não tenho problema com ciúmes. Eu acredito muito em mim. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no meu poder. Então, assim, eu sei que eu era insubstituível para o Saul. Não porque eu era maravilhosa, é porque eu me dedicava àquilo. Na próxima semana tem a continuação da entrevista exclusiva sobre a história de Ana Paula Fogo, a Banana. Acompanhe em áudio e vídeo na Guardiã da Notícia.